considerando que a educação ela promove ações efetivas, ela gera um impacto positivo, e aqui a gente está falando de impacto positivo no sistema de saúde, a Roche tem um pilar destinado para a educação. Então, a gente promove ações, encontros, discussões e projetos voltados para a educação e como essa educação pode impactar o sistema de saúde. Então, o nosso projeto é o CIS Saúde BR, que fala sobre o sistema de saúde brasileiro. Então, quando se fala de sistema de saúde brasileiro, a primeira coisa que nos vem à cabeça é sustentabilidade desse sistema. Como que esse sistema é sustentável para gerar essa possibilidade de promover o acesso do paciente às inovações, aos serviços e ações de saúde que eles precisam. Então, pensando nisso, a gente trouxe aqui o diretor do Fundo Nacional de Saúde, Dárcio Guedes, para compartilhar com a gente um pouco de como o Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde funciona, quais as iniciativas que ele tem para promover educação, para promover transparência e para promover a eficiência, auxiliando os gestores dos estados e dos municípios a aplicarem os recursos de forma mais eficiente para promover essas ações e serviços de saúde. Então, muito obrigada por ter você aqui novamente com a gente, para compartilhar essa experiência e as iniciativas do Fundo Nacional de Saúde, e que eu sei que não são poucas, várias inovações, vários impactos positivos e que eu tenho acompanhado também, que vocês têm feito, e muito feedback positivo. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho. Andressa, é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês hoje, falando um pouco do que é o financiamento federal do SUS, né? O Fundo Nacional de Saúde é o agente federal dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde. A gente sempre precisa lembrar que o financiamento da saúde pública ele é tripartite, ele é de estados, municípios e da União. E na União, né, o Fundo Nacional de Saúde tem esse papel de atuar nos 5.570 municípios, além dos prestadores de serviços do SUS, que são uma parte importante desse processo, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje. Obrigada. Como você falou, tem que atingir os 5.500 municípios. Isso é um desafio enorme, né? A gente tem acompanhado o histórico do financiamento, essa evolução desse orçamento e, como a gente tem falado também, as demandas são constantes e crescentes, né? Então, como vocês, pelo Fundo Nacional de Saúde, promovem ou tentam promover essa eficiência do gasto, né? Como vocês olham para um olhar até do gestor da ponta, de quais são as dificuldades, quais são os desafios que ele tem e como que vocês promovem a partir do fundo essas ações de educação, de transparência, sistemas novos, uso da tecnologia para auxiliar o gestor da ponta, porque muitas vezes esse gestor ele não fica muito tempo nesse cargo, muitas vezes esse gestor não tem experiência de como funciona o sistema público de saúde, através de sistemas, o que pode, o que não pode, onde tem que prestar contas. Então, o que o fundo tem feito para auxiliar o gestor na sua condução, da sua gestão e promoção da saúde no local? Esse é um desafio mesmo, a gente está organizado em diversos pilares de atuação, né? A gente precisa pensar nesse contexto, como você acabou de colocar, são 5.570 municípios, onde a gente tem uma realidade onde mais de 70% desses municípios têm menos de 20 mil habitantes, municípios de 800 habitantes, são municípios com milhões de habitantes, e as complexidades são diferentes. Mas o que a gente observou que é comum desde o pequeno município ao grande município é a necessidade de que o gestor tenha conhecimento, porque na administração pública é importante que você tenha conhecimento para tomar as decisões corretas, que ele tenha ferramentas para apoiá-lo nessa decisão e, principalmente, informação. Porque a informação, ela liberta. Com informação, você consegue tomar uma decisão mais acertada. Todos nós que somos tomadores de decisão, a gente até brinca lá, fala assim, não tem jeito. Todos os dias eu sou obrigado a tomar decisões muito importantes. Eu não posso fugir disso. E para isso eu preciso estar calçado, né, na legislação, preciso estar calçado em meios para fazer com que isso aconteça e em informações. E nós temos feito isso com diversas estratégias. A primeira delas é de se conectar com esses gestores, né? Então a gente tem usado a tecnologia para poder fazer isso. A gente tem uma iniciativa que eu gosto muito, que acontece todas as quintas-feiras, às 15 horas, onde a gente se conecta com esses gestores estaduais e municipais e todas as quintas-feiras a gente trata de temas que são atuais sobre as necessidades
lado. Muitas das vezes você tem uma necessidade de como é que você cadastra uma proposta, como é que você presta conta do recurso, aonde que eu consigo determinada informação, e a gente abre isso numa live, né? São milhares de pessoas que todas as quintas-feiras ficam se conectando com a gente lá, respondendo no chat ao vivo. Para gestores, então, via live. Isso, é um gestor que cuida disso. Uhum. Outra coisa que a gente tem feito muito para se conectar com as pessoas são as nossas comunidades, que são comunidades de gestores, tratando de assuntos específicos de cada uma das políticas. Então, não só das ferramentas, então da parte de investimento, da questão dos recursos, de como é que ajuda nessas discussões, e que a gente está tratando isso. Para você ter uma noção, a gente já está na nossa 5ª comunidade, então 10 mil gestores por esse país. Isso nos alegra muito, e a gente vê gente lá da região norte até lá do Rio Grande do Sul, e gente que está participando porque as dúvidas são comuns, né? Assim, tratar com recurso público já não é uma coisa muito fácil. Recurso público para a saúde, que tem normas infralegais que são muito presentes, todo dia o Ministério publica uma nova portaria, e fazer com que esse gestor entenda, compreenda isso de forma mais fácil, ágil, é muito importante. Por quê? Porque o gestor precisa estar focado no atendimento às pessoas. Uhum. É no município que as coisas acontecem, e ele precisa ter clareza. Não pode ficar se perdendo tempo na burocracia, no acesso. Então, a gente está buscando criar essa rede, né, de comunicação para fazer com que ele tenha acesso num tempo menor e de forma qualificada. E são muitas portarias, né, muitas normas, são muitos sistemas, e o gestor, muitas vezes, ele não fica muito tempo, né? Então, a média de permanência é de 11 meses. Sim. Então, esse trabalho contínuo do fundo, acho que é fundamental, por uma inovação normativa que também é frequente, sistemas que uma hora é outra hora muda, não fala com outro sistema. Então, você dá esse amparo para o gestor, para você, que você falou, para ele manter o foco no cuidado, é muito bom, né? Sem dúvida, porque afinal de contas, nós, enquanto agentes públicos, nós precisamos olhar as pessoas, né? Esse tem que ser o nosso norte. E a gente está buscando criar exatamente esse ecossistema para criar segurança. Especialmente porque a gente está falando de recurso público, né? Então, muitas das vezes, e aí essa é uma das partes do meu trabalho que a gente está muito sempre preocupado, a gente recebe prefeito, secretário de saúde, porque em algum momento, por uma decisão equivocada, precisam, porque o dever de prestar contas é obrigação de todo gestor público, né? Em algum momento, por um equívoco, por falta de informação, ele é obrigado a devolver esse recurso, e a gente tem que ficar lá sempre criando formas para poder fazer com que ele evite isso. Porque o recurso público, a gente até fala sobre isso, né? Quando ele é planejado, quando ele é colocado no orçamento, é para ser executado e na sua totalidade. A gente não está falando aqui de desvios, de mau uso, de malversação, a gente está falando assim, de recurso público que tem que ser aplicado na ação, porque ele só é o meio para fazer com que isso aconteça. É por isso que a gente está muito preocupado em organizar esse processo como um todo. A gente entende que a transferência do recurso, ela é apenas uma etapa desse processo, que é um processo que começa onde? Começa no planejamento. E aí daí é que a gente começa a pensar essas questões que envolvem os planos municipais de saúde, as programações. A saúde tem essa característica, né, Andressa, que ela precisa planejar o que ela vai fazer para poder executar. Então, a cada 4 anos os municípios fazem os seus planos, a cada ano ele programa aquilo que ele vai fazer e aí ele executa. Então, se eu planejo aquilo de forma adequada, a execução só é uma etapa posterior àquilo que eu planejei, né? E é um espelho do que é feito também no nível federal, né? Sem de dúvida. Planejamento de 4 anos, Sim. de execução anual desse planejamento. Sim. Então, é um espelho que é feito lá no estado e no município. E aí, pensando nisso, essas transferências que eu falou, essa transferência é só uma parte do processo, né? E aí você trabalha com a educação para eles melhor aplicar esse recurso que foi repassado. Sim. E como que é a execução deles? Onde que a gente vê, até pensando em população, onde que a gente pode acompanhar essa execução dos serviços de saúde no local do dinheiro que foi repassado? Ou então até como o Ministério vê isso, os sistemas, painéis de transparência, como que a gente acompanha essa execução orçamentária em ações e serviços de saúde? A gente tem andado pelo Brasil e falado dos caminhos do financiamento, que começa nessa parte do planejamento, e a gente tem ferramentas muito adequadas para isso. Por exemplo, tem uma ferramenta no Ministério que a gente acabou de lançar numa feira muito importante em São Paulo na semana passada, que chama SomaSUS. O que é essa ferramenta? Ela induz o processo de investimento.
Muitas das vezes o prefeito, o secretário, ele quer ter uma unidade de saúde no município dele, mas ele precisa saber se ele primeiro tem um recurso para fazer aquilo, se ele consegue manter, quais são os profissionais que são necessários para isso, e essa ferramenta tem esse projeto. Porque aquilo que você começou falando, a sustentabilidade que é o mais importante. O sistema ele precisa ser contínuo e cada vez mais abrangente. Então, quando a gente pensa numa ferramenta como essa do SomaSUS, ela diz, por exemplo, quanto custa, o que é que precisa. Então, eu quero construir uma unidade básica de saúde. Quanto custa para construir? Quanto custa para equipar? Quais são os equipamentos que são necessários? Quais são as especificações para que você possa licitar isso de forma mais ágil? Qual é o preço de mercado desse item? Isso dá segurança. E a gente entende que um gestor, quando ele tem segurança para executar o que foi planejado, ele não vai ter problema na prestação de contas. E aí tem essas ferramentas que começam a partir daí. Então tem essa porta de entrada de entender o planejamento lá do plano e da programação alinhado ao seu orçamento. Depois você vai tratar do investimento, você vai dizer lá o que é que você precisa, quando você precisa. Porque muitas das vezes você tem lá o prefeito, tem a ideia, não, quero ter um hospital no meu município. Mas ele tem 8.000 habitantes, ele tem 5.000 habitantes. Não é sustentável ter uma unidade dessa complexidade no seu município. Sendo que a atenção primária ela resolve 80% das demandas. É daí que existe esse processo de regionalização, de entender o que é um sistema. Eu não preciso dar conta de tudo, eu tenho as minhas obrigações e eu estou consorciado para poder fazer com que isso aconteça. Aí, a partir daí, a gente tem uma outra ferramenta que eu acho muito importante falar aqui, que é o InvestiSUS Gestão, que é uma ferramenta de gestão. É aquilo que todo dia, quando a gente acorda todo dia, não verifica lá no banco quanto que estão minhas aplicações, meus investimentos, quanto que eu executei, como é que estão meus projetos. Então, o InvestiSUS, ele está indo, inclusive, além da coisa da transferência. Ele é o local onde todo dia ele vai verificar qual é a vida financeira, orçamentária, dos investimentos, dos instrumentos de planejamento do gestor. Se isso está ali disponível na mão dele por meio de um aplicativo, por meio de uma ferramenta web, gestão, ele teve lá os seus 30 minutos de avaliação e ele vai cuidar do que é importante, que é o povo. E a gente precisa entender que para um gestor conseguir fazer isso, ele precisa ter, de fato, uma equipe que está preparada para isso. Por isso que o InvestiSUS Gestão hoje, ele vai do captador de recurso, do contador, de quem cuida do planejamento, com perfis para fazer com que essa parte da gestão, a gente costuma dizer lá no Ministério o seguinte, de que o Fundo Nacional de Saúde é o construtor de estrada. Uma estrada bem construída, colocada sinalização. Tudo flui melhor. As políticas públicas, elas andam, e esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação de fazer. Então, precisamos pensar desse jeito. O InvestiSUS Gestão é essa ferramenta que auxilia nisso. E aí vem, finalmente, a sua pergunta, que é a questão de como é que presta conta e consegue fazer isso. Importante dizer que hoje o cidadão, ele consegue ter, por meio de um aplicativo, ele consegue saber quanto que foi para o meu município, para que foi, se foi executado, se tem dinheiro na conta, como é que estão os projetos de uma construção de unidade, equipamento. Consegue? Qualquer cidadão consegue fazer isso. Só entrar na sua loja lá, no aplicativo, tanto na Apple Store quanto no Google Play, e baixar lá InvestiSUS Cidadão. InvestiSUS Cidadão. Isso. Tem o InvestiSUS Gestor e o InvestiSUS Cidadão. O InvestiSUS Cidadão é exatamente essa outra parte que é muito importante no SUS, que é a participação social. Então, eles são os avaliadores da nossa atuação enquanto gestores. E a gente criou essa ferramenta para fazer com que todo cidadão conheça a realidade. Eu até brinco lá em casa e falo assim, eu coloquei, para poder fazer uma média em casa, então coloquei Rio de Janeiro, que é onde minha sogra, ela é do Rio de Janeiro, então assim, mostro lá onde meu pai nasceu, onde a gente vive. Quanto foi destinado, para onde foi aplicado. E muitas das vezes você está numa reunião familiar, você está numa conversa com os amigos, no happy hour, e aí surge esse assunto. Se você tem informação real, porque eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje enquanto gestor é a questão da fake news. Tem muita informação equivocada, muitas das vezes por falta de acesso à informação correta. Então, um dos desafios do fundo é democratizar aquilo que é feito. Só para você ter uma noção, tudo que foi pago hoje já está no portal lá do fundo de forma automatizada. E a gente tem usado a tecnologia muito para isso. Então, se você quer saber o que foi pago hoje, já está lá no portal. A gente paga e disponibiliza. E a gente está falando de 120 mil pagamentos que, em média, a gente faz por mês. Para estados, municípios, prestadores de serviços. Aí tem o que o fundo fez, que é esses 120 mil por mês, mas também tem o que o município aplicou, Sem o que dúvida. o município investiu. Então, nesse InvestiSUS Cidadão, ele consegue ver o que foi repassado e o que foi aplicado, porque aquilo que a gente está falando, o orçamento é tripartite.
Então, tem um percentual que vai ser repassado da União para os estados e municípios, Isso. mas tem a parte do próprio estado e do município para aplicar em ações e serviços de saúde. A gente ainda está construindo essa parte estado e município, porque a gente precisa entender como o sistema como o financiamento é tripartite, mas a gente está falando do sistema único, o que a gente está oferecendo é a informação do recurso federal. Que está sendo repassado. Então, por exemplo, se vamos pegar lá, vamos falar de Brasília. E que esse recurso foi aplicado também. Isso. Federal. O que acontece? Nós mandamos lá R$1 milhão para Brasília. O cidadão ele consegue ver quanto que tem na conta do fundo do Distrito Federal hoje e com que ele gastou esse recurso. E veio do federal. E aí lá tem não só as transferências que foram realizadas, como também qual é o saldo dele hoje e com que ele gastou. Aí eu quero saber como é que está um projeto de uma construção de unidade de saúde. Quero saber que tipo de equipamento, porque a gente hoje chega num nível de especificidade que a gente coloca o seguinte, a gente coloca o equipamento não só para a unidade de saúde, mas para o setor e para o ambiente. Por quê? Porque a gente entende que muitas das vezes lá no município não tem aquele engenheiro clínico, aquele enfermeiro que consegue dizer o que é que precisa, por exemplo, aqui numa sala como essa. Eu preciso de microfone, eu preciso de TV, eu preciso de mesa, eu preciso de cadeira. Agora, o que é que eu preciso, por exemplo, num centro cirúrgico? E o SomaSUS, que é essa ferramenta que a gente estava falando, ela mostra em 3D como é que deve ser o ambiente. Uau. Mostra qual é o equipamento que tem lá, qual é a especificação para você trazer para a licitação e e quanto custa isso no mercado. Aí fala da história da segurança que a gente estava dizendo. Olha que legal, você que é gestor público, quando você pensa na questão do controle, do órgão de controle que é muito presente, e está correto ser porque é recurso público, você tem aquilo ali um preço de validação, de dizer, não, aquilo ali estava no SomaSUS, foi o valor. Por isso que a gente traz todo o histórico em relação a isso. Para quê? Dar segurança. Hoje o gestor público, ele para tomar decisão, e ele tem todo dia tomar decisões importantes, ele precisa ter segurança. E esse é um caminho. Se você tem assim informação de forma adequada, aí é o processo de execução. Se eu planejei bem, se eu tenho instrumentos para me ajudar, se eu tenho acesso à informação, eu tenho clareza de que agora é só executar e fazer com que a comprovação seja feita de forma adequada. Uma coisa importante que a gente coloca lá no portal, por exemplo, se você mandou um dinheiro para um estado, município, nós estamos publicizando para quem esse dinheiro foi. Foi para o fornecedor tal, né, foi para o prestador de serviço tal, aparece lá o CNPJ, aparece o CPF, respeitadas as lógicas da LGPD, que é muito importante, a gente se preocupa muito com isso, mas você sabe para onde está indo o dinheiro da saúde. E a gente está falando, nesse caso, do componente federal. Estamos construindo isso com os estados e municípios, porque como o sistema é único, eu acho que a gente vai chegar num momento de ter todas essas informações no mesmo lugar. Não, e é um passo importante, porque quando você pensa em financiamento de saúde, financiamento público em saúde, quando você soma o investimento de município e estado, dá mais de 50% do que é gasto no Brasil. Então, ou seja, somando estado e município é maior do que o gasto federal, o investimento federal em saúde. Sim. Então, é importante esse passo também para você gerar essa segurança, para ele saber aplicar, que ele ficar seguro para aplicar e para dar essa transparência para a população entender que aquilo que foi investido pelo federal está sendo repassado, está sendo gasto naquela ação, naquele serviço, mas também a gente vai ter essa informação do município e do estado, né? Como que vai ser composto esse gasto todo pensando em saúde nacional. E quando a gente pensa nisso, especialmente em participação social, eu tenho clareza no seguinte, quem lida com a monta de recursos que nós lidamos lá no Fundo Nacional de Saúde, a gente precisa ser aficionado por transparência. Então hoje você tem painéis de informações que são públicos, que demonstra por que o dinheiro foi, quanto que foi, até a ordem bancária, a agência, conta, para que foi, é público isso. Quais são os equipamentos que a gente aprova, porque a gente precisa entender que quando a gente está falando de um sistema, ele precisa ter um direcionamento, ele precisa ter feito de forma pactuada. Então a gente costuma dizer que a gente financia o que o sistema precisa. Quem é que define o que o sistema precisa? São os atores, os secretários estaduais, municipais, os conselhos de saúde. Na saúde tem essa característica de que o conselho de saúde, que é a sociedade civil organizada, ela tem a responsabilidade não só de aprovar, mas também de fazer aquele papel de acompanhamento do que está sendo feito. É por isso que a gente tem um aplicativo que é para o cidadão e a gente dá acesso num nível detalhado para os estudiosos, para a universidade, né, para a academia do ponto de vista, né, para a própria a mídia em geral, ter acesso do que está sendo feito. Então você tem lá, por exemplo, a questão das emendas parlamentares, que é um tema que está muito presente hoje. No ano de 2025 nós teremos 26 bilhões de reais de emendas parlamentares, que é um recurso importante demais para a saúde.
for por uma questão que é constitucional, no mínimo 50% dos recursos de emendas parlamentares vai para a saúde. Está entre 51% e 52% hoje. E esse dinheiro precisa ser bem utilizado, qualificado de forma adequada. Porque o parlamentar ele tem o papel político de fazer esse processo de escuta, de identificar essa necessidade e fazer o direcionamento para onde o emendar é isso. A partir do momento que recebe o projeto do executivo, ele faz essa discussão. Agora, cabe ao Ministério da Saúde, como junto com os estados, junto com os municípios, dizer, o que a gente precisa é isso. E quanto mais alinhado tiver isso com os planejamentos locais, esse recurso vai ser melhor aplicado. Então, a gente está criando todo esse ambiente, que é um ambiente no sentido de fazer com que a execução do recurso público aconteça de forma adequada, de forma qualificada e atinja os resultados. Porque, como a gente falou desde o início, o recurso nada mais é do que um meio para fazer com que ações e serviços aconteçam para que a vida das pessoas sejam transformadas. O foco tem que estar lá no nosso objetivo. Mas essa aplicação também de emenda parlamentar, a gente consegue visualizar dentro desse aplicativo também? Então, o que é repassado via emenda, a gente também consegue nesse painel de transparência, nesse aplicativo. Todos os recursos. Para que o recurso foi? Se foi para construir, para equipar, para ampliar, para custear um serviço, se foi para pagamento de pessoal, se é de emenda parlamentar, por área de atuação. Então, a gente tem um nível de detalhamento que possibilita todo mundo entender esse ecossistema. Porque a gente está falando de gestão pública e a gente está falando do que é público, ele precisa ser claro e transparente. E tem que ter informações de qualidade. E eu acho que esse ponto que você traz de informação e de transparência vai um pouco além. A partir do momento que você tem um sistema que gerencia dados, você tem capacidade de análise desses dados até para auxiliar os gestores no planejamento e numa tomada de decisão. Então, você ter essa possibilidade de ter os dados ali de forma estruturada, você gera essa capacidade, essa evidência para uma tomada de decisão. Sem dúvida, é isso. A decisão ela precisa estar calçada, né, em informações com qualidade. Quem não tem informação de qualidade vai tomar uma decisão errada. E aí, claro que tem as consequências da lei. Né? Como a gente falou, o dever de prestar conta ele é existente. E aí, quando você pensa nos gestores que têm um tempo pequeno de gestão, né, pela média histórica que a gente tem, se a gente tem municípios que são pequenos, o nosso papel enquanto governo federal é fomentar isso, é criar meios para que eles se sintam seguros. Por isso que a gente tem se preocupado muito em se conectar com essas pessoas. Então, onde a gente tem ido, a gente tem tido a oportunidade de ver isso chegar muito mais perto, porque esses fóruns que a gente está falando são fóruns técnicos. Sim, como se cadastrar uma proposta, como acompanhar a construção no seu município, como verificar como é que está sendo executado no seu plano de saúde. Então, como aplicar emendas parlamentares. E o que está sendo muito interessante é que isso tem crescido de uma forma muito orgânica e tem nos deixado muito felizes. Porque imaginar que a gente está conseguindo atingir municípios muito pequenos. Então, a gente até brinca. Pessoal, é de 3 às 4, todas as quintas-feiras, conversa com o chefe aí, diz lá. E aí o que é engraçado é que os secretários me encontram pelos eventos e falam assim, Dácio, é 1 hora, né? O pessoal tem que voltar para o trabalho. 1 hora tá bom, hein? Só. Mas é importante capacitar. Então, assim, eu louvo essas iniciativas de educação porque é o que vai nos diferenciar, é o que não vai se fazer sair do estágio que a gente está e chegar onde a gente precisa chegar. Né? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos enquanto gestores. Eu acho que esse ponto que você traz, esses 2 pontos que você traz de conexão e de educação, acho que vale uma reflexão nossa aqui das iniciativas que a gente pode somar esforços. Né? Então, o setor privado, a indústria farmacêutica e principalmente a Roche, como eu citei no início, ela tem um olhar de como a educação, como a gente pode promover a educação para impactar o sistema de saúde. Então, eu acho que somando esforços, a gente consegue atingir os objetivos. E aí, nessa perspectiva, como que vocês, do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, enxergam essa possibilidade de estabelecer parcerias para somar esforços? O que a Roche hoje faz em relação a uma educação de como funciona o sistema de saúde, como é o financiamento, como que é a parte de incorporação, quais são os princípios e diretrizes. Gerar esse conhecimento para você melhor atuar no sistema de saúde já é um objetivo desse pilar de educação da Roche, que conversa muito com o objetivo do Fundo Nacional de Saúde, de como você, através da educação, você gera uma eficiência no gasto e uma segurança para o gestor. Como que você entende que a gente pode ter sinergia e até ações conjuntas que possam ampliar esse impacto que a gente espera a partir da educação? Tem 2 coisas que nos movem. Né? A primeira delas é construir. Quem atua na administração pública precisa ter esse pensamento de que nós precisamos construir soluções
para o nosso povo. E aí, se ela é uma construção que tem participação privada, pública, porque a gente precisa entender o Estado brasileiro tem esse papel de prover. Né? Artigo 196 da Constituição diz que é o direito de todos, o dever do Estado. Eu, enquanto agente do Estado, preciso ter essa obrigação de fazer com que esse direito seja cada vez mais fortalecido. E aí a gente precisa buscar parcerias para que isso aconteça. Exatamente. Então a gente tem diversas iniciativas nesse sentido. Por quê, gente? Nós passamos por um período, né, recente muito difícil no país, quando a gente fala de... E isso precisa ser um conceito de povo. Da gente entender que, independente de onde venha essa iniciativa, ela precisa ser para construir um país melhor, porque a gente sabe que, quando você pensa em SUS, é isso. SUS é pactuação. E a gente precisa estar atento a todos os atores que estão olhando para isso. Então, hoje, por exemplo, quando a gente estava falando aqui de que a gente está buscando estratégias para poder chegar e diminuir o tempo de espera, por exemplo. Né? Essa semana mesmo foi lançado um programa muito importante que vai ser muito resolutivo. Então, a gente está fazendo muitas estratégias. Por exemplo, se as operadoras estavam com dívidas com o governo, vamos trocar por atendimento. Se o setor filantrópico tinha alguma pendência para resolver, vamos trocar por atendimento. Porque o que importa no final do dia é que as pessoas tenham acesso ao serviço de saúde, que as pessoas tenham as suas vidas transformadas. E nós, enquanto agente do Estado, não podemos medir esforço para que isso aconteça. E a educação é um caminho. Né? Eu gosto muito assim, do conceito da OMS, que a gente fala muito por aí, né? Que quando a gente fala de saúde, né, é a gente garantir o bem-estar. Né? Então, é qualidade de vida. Isso coloca o sarrafo lá em cima. Então, a gente está falando de saúde mental, né, especialmente depois de toda essa questão que a gente passou, de saúde física, de entender como é que a gente garante esse bem-estar para a nossa população. Então, assim, da parte do Fundo Nacional de Saúde, a gente está muito atento a todas essas iniciativas que busquem capacitar, orientar e construir junto com isso, de fato, um acesso melhor. E é ter o mesmo propósito, né? Sem dúvida. Que é de promover esse acesso de qualidade, esse bem-estar para o paciente. Então, tendo esse mesmo propósito, é somar as iniciativas, somar as ações, porque todos fazem parte desse sistema e impactam ele, seja na cadeia produtora, seja no repasse de recursos, seja numa gestão direta, todos fazem parte e contribuem de alguma forma para essa eficiência desse sistema de saúde, com o propósito final de gerar acesso e qualidade de vida para as pessoas. Sem dúvida. Então, acho que somar esforços e aí, aqui, voltando para o nosso propósito, a partir da educação, faz muito sentido. Então, eu agradeço, parabenizo pelas iniciativas que o Fundo tem feito, quanto que evoluiu e o quanto que está trazendo para o gestor essa segurança, esse conhecimento, essas ferramentas de gestão. Então, parabéns pelas iniciativas, parabéns pelo seu trabalho e parabéns por ter esse propósito tão claro de atingir as pessoas, de promover esse bem-estar e de promover saúde. Te agradeço, Andressa. A gente está aqui para isso, né? Nós somos servidores públicos, né? Temos a obrigação de servir. Acho que esse é o que nos motiva lá no Fundo Nacional de Saúde. Então, queria aproveitar, assim, já falar diretamente para você aí, se você é da área pública de saúde, se você cuida, se você lida com o setor saúde, conheça lá a série de estratégias, entra lá no portal fns.saude.gov.br, conheça as ferramentas que estão disponíveis, né? Se conecte conosco nos nossos grupos aí de WhatsApp, nas nossas lives. A gente está criando, de fato, uma rede colaborativa junto aqui com a Roche, junto com toda essa parte educacional, para fazer com que os gestores públicos tenham acesso às informações e consigam tomar decisões acertadas, porque as decisões delas, de fato, salvam vidas. Então, conhecendo o financiamento de saúde, a gente salva mais vidas, é o nosso lema lá no Fundo Nacional de Saúde. Muito obrigada. E parabéns. Então, essa foi mais uma ação do Pilar de Educação da Roche, em que a gente promove o conhecimento, a gente promove a educação, pensando no impacto que a gente quer gerar no sistema de saúde e na vida das pessoas. Então, dentro do projeto CIS Saúde BR, que trata sobre o sistema de saúde brasileiro, hoje a gente ouviu aqui sobre o Fundo Nacional de Saúde, com o diretor executivo Dárcio, em que eu agradeço muito a contribuição e compartilhamento das iniciativas que lá tem. Então, ele deixou aqui a mensagem para a gente acessar o portal do fundo, você gestor, que tem essa necessidade de saber como funciona, os mecanismos, os instrumentos, os sistemas de prestação de contas, de como pode aplicar esse recurso de forma mais eficiente e segura. Então, acesse o portal do fundo e espero ter promovido aqui para vocês esse canal de conhecimento para que vocês possam fazer uma ótima gestão e que deem acesso e qualidade de vida para as pessoas dos seus municípios.